Olá, tudo bem com você? Feliz sábado. Vamos ao estudo da lição da escola sabatina. Nesse trimestre estamos a estudar o livro de Êxodo. Está aqui. Se tem a sua lição, seu trimestral, vamos estudar. Mas antes vamos orar para pedir a Deus para que nos ilumine no nosso estudo. Pai nosso que está no céu, Pai, obrigado pela sua proteção ao longo da semana. Estamos aqui para estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Tudo entregamos nas tuas mãos. Em Jesus Cristo. Amém. O livro de Êxodo. Já estamos na 7ª lição e hoje vamos estudar o pão e a água da vida. O versuário se encontra no livro de Êxodo 16, versos 28 a 30, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar. No 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. O livro do Êxodo, ele nos prova que o sábado foi criado antes mesmo de Moisés nascer, antes de Abraão nascer, antes de Noé e antes de Adão. No livro de Gênesis 2, depois da criação, Deus estabelece o sábado para servir de descanso. Por isso no mandamento, lembra-te do dia de sábado, né? Porque o povo já estava a esquecer e Deus tinha que lembrar. Só para a ilustração aqui, né? O autor, ele nos dá uma ilustração muito interessante. O ser humano, né? Ele quer saber, tem muitas perguntas, né? Que faz, por exemplo, de onde nós saímos, para onde nós vamos, o que vamos vestir, o que vamos comer, qual será o nosso futuro. Mas todas essas respostas, todas essas perguntas, Deus tem a resposta, né? Confiemos nele e no final ele dará a resposta das perguntas que nós temos feito. Só para avançar, tem um texto aqui que diz assim, um comentário diz: muitos olham para os israelitas daquele tempo e se admira de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivesse estado no lugar deles, não teria sido tão ingratos, mas quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifesta maior fé ou paciência do que demonstrou o antigo Israel. Nós somos chamados a confiar em Deus e a esperar no tempo de Deus, porque Deus, ele age no momento e no tempo certo. Isso vimos nessa história. Depois que o povo sai do Egito, eles vão a caminho do deserto e ali tiveram uma caminhada de 3 dias e 3 noites que não tinham água
mas encontrar a água e que a água era água amarga. E o povo murmura contra Moisés, né? Porque queria voltar no Egito, ir servir de novo lá, porque lá eles tinham carne e tinham alimentos à sobra. O primeiro teste de fé para Israel está associado à necessidade de água, né? O ser humano não vive sem água, nem sem o pão, o alimento, né? Então, Deus provou o povo para ver que se confiasse nele ou não. Então, ao longo da caminhada, nós ouvimos o povo a murmurar contra Moisés. A vitória de Deus sobre o faraó não significa o fim de todos os problemas. Apesar que Deus venceu, né, derrotou o faraó, mostrando que o povo a sua libertação, não queria dizer que ali os problemas acabaram. Segundo, depois que Deus realiza um milagre comum, pensa que a seguir tudo será mais fácil, né? Então, depois dali, nós, ao olhar, podemos pensar, dali em diante, tudo será fácil, será maravilha e muito mais. Enquanto, se nós seguimos a Deus, temos que confiar nele, pensando que não será fácil, mas o certo Deus nos dará. E a vitória está com ele, confiemos nele. É sempre mais simples criticar os líderes do que questionar a Deus. Vimos também que o povo, né, questionava Moisés, murmurou muito contra Moisés. Deus nos apresenta orientações, proteção, solução e paz. Primeiro, Deus nos dá, né, nos orienta, nos mostra o caminho a seguir e nos protege e nos dá a solução daquilo que nós queremos, né? O povo ali queria pão e água, Deus deu e nos dá a paz que nós precisamos. Está nele. Não existe outro que possa nos dar a paz além do nosso Deus. A resposta do ser humano quase sempre é desânimo, dúvidas, incredulidade, murmuração, desobediência, rebelião, indisposição para se arrepender. Então, temos aqui essas características que nós apresentamos diante de Deus. Temos que evitar isso para que os erros do antigo Israel não se repetem em nós. Muitas das adversidades, dificuldades e tragédias dos hebreus foram causadas por eles próprios. Vimos que
tudo o que aconteceu no deserto aconteceu por causa da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos no caminho dele e procuramos o nosso caminho, seguimos, mas colhemos as consequências que o pecado causa. As lições das águas de Mara, que são águas amargas, é necessário desenvolver paciência para aguardar o tempo do Senhor, né? Se nós precisamos a água da vida, temos que esperar com paciência e fé, porque Deus nos dará a água da vida. Deus age em cooperação com os seres humanos para operar muitas bênçãos. Então Deus, ele sempre está ao nosso lado e nos abençoando. A promessa divina de proteção da saúde é uma promessa condicional. Depende da nossa obediência. Em vez de confiar no Senhor e temê-lo, crendo nele sob circunstâncias aparentemente desanimadoras, censura seu líder. Assim agem as pessoas nessa geração, na nossa geração. Enquanto tudo é prosperidade, as pessoas acham que possuem fé, mas quando vem o sofrimento, a tragédia ou o desapontamento, perde o ânimo, a fé que depende das circunstâncias ou do ambiente, que só vive quando tudo corre bem. Não é fé genuína. Em seu desgosto, Moisés clamou ao Senhor. Era isso que os filhos de Israel, tão recentemente libertos, devia ter feito. Então, a nossa fé não pode se basear nas bênçãos que nós recebemos para reconhecer a Deus. No sofrimento, na aflição, na doença, temos que reconhecer a Deus e agradecer por tudo. Ele já sabe de tudo e Ele vai nos cuidar. Os milagres do maná. O padrão da vida de quem não aprende a confiar em Deus. Foco nos problemas, não considerar as bênçãos, as passadas, as atuais. Bênçãos passadas e atuais. Buscar soluções humanas ao invés da solução divina. Desconsiderar o processo de santificação, né? Não se santificar sempre, lendo a palavra de Deus, orando diariamente. Trocar a esperança futura pelo prazer presente. Preferir retornar ao passado do que os desafios do presente. Temos que deixar aquilo que nós já fizemos enquanto nós vivíamos no mundo e confiar em Deus, orar sempre para que nós não voltemos a cometer os mesmos erros que nós já cometemos no passado. Primeiro,
A porção diária regular por 5 dias. Segundo, porção dobrada no sexto dia. Terceiro, nenhum maná caia no sétimo dia. Quarto, o maná do sexto dia não estragava no sétimo dia, diferente dos outros 5 dias. As lições do maná. Primeiro, Deus é o Criador. Segundo, Deus é o nosso provedor. Terceiro, Deus nos sustenta continuamente. Quarto, Deus nos provê conforme nossas necessidades. O maná caiu durante 40 anos. Esse tempo que o povo precisou de maná e depois parou de cair. Água da rocha. Horebe, lugar seco, desolado, devastado por juízo, outro nome do Monte Sinai. Mas a provação, teste, tentava forçada Israel. Forçou a vara e provou a paciência de Deus. Merivá, contender, disputar, brigar, quebrar a paz. O povo disputa com Moisés e com Deus. Detalhes: o litígio de Merivá é derivado de uma acusação injusta. Há um lembrete aqui que diz: não provoque a Deus, nem viva murmurando contra Ele. Uma triste realidade. O que se iniciou nas águas de Mara aumentou e diminuiu nos episódios das codornizes e do maná, virou uma ação constante na presença do povo de Israel. Pelo deserto, murmurar, resmungar, reclamar. A murmuração do povo é cheia de exagero, amargura e errônea contra Deus. A provisão de Deus ao seu povo em Sinai, claro de seu amor e cuidado. É claro de seu amor e cuidado. E normalmente está vinculada à obediência. A rocha é Cristo. 1 de Coríntios 10, verso 4. Diz o seguinte: assim como a rocha é sólida e firme, Deus guia seu povo com fidelidade inabalável. Toda falta de fé e toda murmuração é um desafio direto ao poder de Deus para nos prover. É uma desconfiança em relação à sua sabedoria para guardar nossa vida. É a negação de sua fidelidade e amor
em nos cuidar, libertar e salvar. Também temos aqui o relato de que quando isso está no livro de o Jetro, ele é apresentado nos primeiros capítulos, no capítulo 2, 18, né, quando Moisés foge para o deserto, mas no capítulo 18, depois do povo sair, o sogro de Moisés, já ouviu que os israelitas já haviam sido libertos do Egito e estavam no deserto. Ele foi visitar e foi lá com a família de Moisés, com a esposa. E quando foi lá, Moisés, ele lhe contou tudo e ele agradeceu e louvou o Senhor e deu algumas instruções para Moisés, porque o cargo que Moisés ocupava era muito pesado. Então ele lhe dá instruções que escolhesse os homens, né, temente a Deus e que não fosse movido com dinheiro, né? Isso está no livro de Êxodo 18. Então temos esse exemplo de que os nossos líderes não podem ser homens amantes de dinheiro. Tem que ter o amor para um com os outros, em primeiro lugar, em Deus e confiar em Deus. O pão e água da vida. O contexto de 1 de Coríntios 10, 11 é: primeiro, todos os israelitas saíram do Egito guiados por Deus numa nuvem e passaram pelo mar. 2. Todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Terceiro, todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, o pão do céu. Quarto, todos beberam da mesma bebida espiritual, Cristo, a rocha que os seguia. Quinto, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria caíra mortos no deserto. Sexto, isso nos serve de exemplo, não desejarmos o mal como eles desejaram. Sétimo, não sermos idólatras como eles foram. Festas e adoração erradas. Oitavo, não praticar imoralidade sexual como alguns fizeram e morreram. Nono, não colocarmos Cristo, Deus aprova como eles fizeram e foram destruídos. Décimo, não murmurarmos como alguns murmuram e foram destruídos pelo anjo. O objetivo da lição, ele nos mostra, né? Aqui nós podemos tirar algumas lições para os nossos dias. Primeiro, 1 de Coríntios, né? Ele está 10, 11, está a nos dizer que tudo isso foi escrito ou foi guardado por Deus
para servir de um exemplo, né, para nós que estamos a viver no fim dos tempos ou nos últimos dias dessa vida, porque logo em breve o Senhor Jesus voltará. E são as mesmas palavras que nos adverte que não podemos voltar a fazer o que o povo fez no deserto. Todas as nossas necessidades materiais são providas por Deus no seu tempo, modo, sabedoria da mesma maneira, nossa busca espiritual, nossa sede de paz, nossa fome de justiça são satisfeitas por Deus em Cristo Jesus e por ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha um bom feliz sábado, um bom final de semana. Que o Senhor nos ajude a nos preparar para a Cana Celestial. Até ao próximo encontro. Se Deus quiser, vamos compartilhar a lição número 8. Até lá.